Essa semana eu escutei um relato, um desabafo, na verdade, de uma aluna minha, e quando ela me falou isso, me remeteu a algo que eu escutei uma vez de um amigo meu, na época que eu estava acima do peso, e foi algo tão marcante que eu nunca esqueci. E eu decidi vir aqui compartilhar com você, porque pode ser que você já tenha passado ou está passando por situações como essas. Quando nós estamos acima do peso, muitas pessoas que estão à nossa volta, que se dizem amigos, ao invés de nos ajudarem e de nos incentivarem, só atrapalham mais o processo. Essa semana passada eu fui conversar com uma aluna minha. Eu tenho um contato muito próximo com as minhas alunas. E aí eu fui perguntar para ela se estava tudo bem, como é que ela estava com relação ao processo. E aí ela falou que estava indo bem, que ela estava motivada, porém que ela tinha escutado comentários desses amigos maldosos por ela estar acima do peso. Piadinhas, sabe, chacota. E quando ela me falou isso, na hora, me remeteu a uma situação que eu passei quando eu estava acima do peso. Naquela época que eu estava bem gordinha, eu sempre fui assim, uma menina vaidosa. Mesmo na época que eu estava acima do peso, sempre gostei de me maquiar. Lógico que nessa época foi uma época que a minha autoestima ficou muito abalada. Porém, eu tentava meio que compensar o fato de eu estar acima do peso, me maquiando, né, arrumando sempre o meu cabelo, porque desde pequena eu sempre gostei muito de maquiagem, de batom principalmente. E eu lembro que teve um dia que eu estava no meio da rodinha lá dos meus amigos. E a gente estava conversando sobre essa coisa de da menina que era bonita, das meninas que eram bonitas na sala e tal e coisa. Aí ele fez um comentário assim: "Ah, a Carol é até que é bonitinha. O problema são as banhas." Ele falou exatamente isso. E isso fazem tantos anos, mas tantos anos, que eu nem sei dizer exatamente quantos anos fazem. E foi algo que eu nunca esqueci. E eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém. Nem a minha família não sabe, eu acho. Muitas vezes o meu irmão, para você ver como é curioso, né, essa questão das coisas que a gente passa quando a gente tá acima do peso. Meu irmão é uma pessoa muito presente na minha vida. Desde que nós éramos crianças, sempre fomos muito unidos. E ele que edita os vídeos, exatamente como esse que tá chegando até você hoje. E quando ele edita os vídeos, ele fala: caramba, você passou por isso mesmo? Eu nem sabia que isso tinha acontecido. Por quê? São coisas que a gente passa e a gente se cala. Assim, eu sempre fui, com relação a isso, uma pessoa bem reservada. Então, as coisas que eu recebia, eu guardava e sofria sozinha. E a maioria das mulheres são assim, porque são coisas que ferem, que doem quando a gente fala. São assuntos difíceis de da gente comentar, né, com pessoas. Por mais que sejam pessoas que a gente confia, pessoas que a gente ama, são assuntos delicados e são assuntos que eu nunca gostei de comentar. Então, pela primeira vez agora, e eu também devo isso a você, porque se não fosse o fato de eu estar trabalhando com isso e transformando a vida de tantas mulheres, eu não teria coragem de expor muitas coisas na minha vida que aconteceram quando eu estava acima do peso e foram coisas que me feriram muito. E eu tomei essa coragem porque eu vejo que muitas mulheres passam pela mesma coisa. E eu vejo, caramba, eu não estou sozinha. Muitas mulheres passam pelas mesmas coisas que eu. E quando eu ouvi esse relato dessa minha aluna falando que os amigos fazem piadinha e ficam, de certa forma, tirando sarro por ela estar acima do peso, isso foi algo que me doeu muito. Porque veio direto naquela ferida que, para mim, já estava curada, mas no fundo, ela nunca sumiu. No primeiro momento que ela me falou aquilo, eu lembrei. E eu lembrei da sensação que eu tive naquele momento. Acabou meu dia. Tipo assim, você até que é bonita. O problema são as banhas. O problema é que você tá gorda, né? Mais ou menos isso. E aquilo, assim, acabou com o meu dia, acabou com a minha semana. Obviamente, eu não falei nada, eu recebi aquela informação. Fiquei triste, chorei quando cheguei em casa, sozinha. E eu guardei isso por muitos anos, né? E por que eu tô te falando isso? Porque a maioria das mulheres passam pelas mesmas coisas. Sendo por comentários de amigos, sendo por comentários de familiares, às vezes recebe até de pessoas que estão em casa, do companheiro, do namorado, fazem piadinhas por estar acima do peso. E isso é algo que deixa assim, primeiro que acaba com a autoestima da gente, né? E segundo que faz com que a gente fique mais para baixo ainda no processo, mais triste e assim, meio que sem chão.
Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje até abrindo algo particular meu que eu nunca contei e contando também o caso dessa minha aluna para você entender que se você já passou ou se você está passando por isso, você precisa estar em contato direto com pessoas que vão te apoiar no processo. Porque são essas pessoas que vão fazer você ir para frente. Não o comentáriozinho lá do amigo, do parente, porque isso só vai deixar a gente mais para baixo. E é o que eu falo, para ajudar não tem ninguém. Agora, para atrapalhar, tem uma fila, né? Então, que eu tenho para te dizer? Você está no lugar certo. Porque aqui no meu perfil você tem exatamente tudo o que precisa. Você tem 3 conteúdos todos os dias com dicas fáceis, práticas, para você aplicar aí no seu dia a dia que vão te ajudar a ter os seus primeiros resultados. E você também tem aqui uma comunidade de milhares de mulheres que estão passando pela mesma coisa que você. É dessa forma que eu tive força para me abrir. É lógico que isso aconteceu em uma época da minha vida que já fazem muitos anos atrás, então meio que já está superado. Mas quando eu ouço essas coisas, de uma certa forma, me fere. E o que me dá forças para seguir em frente é a nossa grande comunidade. Então eu quero que você entenda que aqui é o lugar certo para você e aqui você vai encontrar o apoio que sempre precisa. E quando esse tipo de gente falar esse tipo de coisa, fizer esse tipo de comentário contigo, tenta abstrair. Eu sei que é difícil, mas tenta usar isso como um combustível. Ao invés de você ficar triste, para baixo e desistir do processo, usar isso como um combustível para dizer: ah, é? Ele fez uma piadinha ou ela fez uma piadinha, agora eu vou provar exatamente o contrário. Que eu vou superar e que eu vou chegar no meu objetivo, tá bem? Então, agora coloca aqui para mim nos comentários que eu quero saber de você. Você já passou por isso? Você já ouviu de alguém algum tipo de comentário como esse maldoso?